E aí pessoal, tudo bom com vocês? Então estamos aqui para mais um vídeo para resolver a segunda parte da prova de concurso público de Várzea de Palma de Minas Gerais. Essa prova que foi feita em 2015. E essa prova ela tem 15 questões, então na primeira parte eu resolvi as 7 primeiras e agora nesse vídeo aqui a gente vai resolver as próximas 8 questões. E se tu não assistiu a primeira parte eu vou deixar o link na descrição, daí tu assiste a primeira parte, depois volta para esse vídeo aqui e resolve as últimas 8 questões. Mas então, pessoal, no primeiro vídeo, na primeira parte, eu falei que eu tinha achado essa prova, uma prova mediana, ela não era uma prova nem muito fácil e nem muito difícil, mas na segunda parte eu tive um pouquinho mais de dificuldade de responder algumas questões, como tu vai ver, questões de materiais dentários, questões de terapêutica. Então depois que eu resolvi essa prova, eu vi que eu precisava dar uma atenção extra para esses temas, mas claro, eu fui pesquisar as respostas dessas questões para vocês. E daí a gente vai estar discutindo aí por que elas são fáceis, por que elas são difíceis, por que algumas é só tu dar uma passada de olho no conteúdo, Então a gente vai estar conversando também sobre cada uma dessas questões aí que eu achei um pouquinho mais complicadas. E é essa mágica que tem, em a gente pegar a prova de concurso público para resolver. A gente vai fazendo as provas, a gente vai vendo que a gente está bem, vai vendo que a gente sabe e principalmente a gente vai vendo que a gente não sabe também, tá? Então a gente faz essas provas, a gente erra uma questão, a gente vai atrás da resposta e aprende ela e na próxima prova que a gente for fazer, a gente acerta. E como eu já disse, a gente vai resolver 8 questões nesse vídeo aqui, as últimas 8. Vão ser 10 segundos na tela para te pensar em cima dessas questões. Se o tempo não der, tu pausa o vídeo e pensa mais um pouco, tá? E é isso aí, então vamos lá. Mas antes de começar esse vídeo, eu queria pedir para você se inscrever no canal, assim tu fica por dentro de todo o conteúdo que eu vou trazer por aqui, todas as aulas que eu ainda tenho para trazer, tá? Todas as provas de concurso que eu ainda vou resolver nesse canal aqui. Também quero falar de caso clínico, tem muita coisa nova que eu tô pensando em trazer para cá. E além disso, tu faz parte dessa comunidade aqui no YouTube que só fala de odontologia, então seria muito legal ter você me acompanhando também. E caso tu queira baixar os slides que eu tô usando nesse vídeo aqui e a prova completa em PDF, é só tu clicar no link da descrição. Mas vamos lá para a questão 8, a primeira desse vídeo, 10 segundos na tela. A questão 8 pede qual distúrbio hematológico que a hemoglobina é oxidada em metamoglobina. Essa questão aqui, se ela não fosse tão óbvia por causa dos nomes, eu provavelmente erraria ela. Porque os únicos distúrbios desses 4 aqui que eu conheço é a talassemia e a anemia plástica. Mas a questão pede o distúrbio onde a hemoglobina é oxidada a metamoglobina e nada mais óbvio do que a metamoglobinemia. E na metamoglobinemia, o ferro da hemoglobina ele é oxidado, daí transforma a hemoglobina em metamoglobina, e essa metamoglobina ela vai ficar em excesso no sangue e ela não consegue transportar oxigênio, causando um quadro de cianose. Já a talassemia, ela vai ser uma disfunção, uma falha genética que vai levar a uma má formação da hemoglobina e vai dificultar o transporte de oxigênio pelas hemácias. A talassemia é bem conhecida, tá? É um distúrbio bem comum, bem debatido aí, no odonto. A anemia plástica vai acontecer quando a gente tiver uma diminuição no número de células sanguíneas produzidas pelo organismo. E a hemoglobinemia vai acontecer quando a gente tiver a presença de hemoglobina no plasma sanguíneo por causa da destruição dos glóbulos vermelhos. Então a hemoglobina fica nas hemácias e quando a gente tiver a destruição dessas hemácias, a hemoglobina vai se acumular no plasma e a gente vai ter aí o desenvolvimento de um quadro de hemoglobinemia. Então pessoal, vamos agora para a questão 9, questão de materiais dentários. Eu não lembrava desse tema aí, tive bastante dificuldade de responder essa questão, porque materiais dentários foi uma matéria que eu tive lá na segunda, terceira fase da faculdade. E materiais dentários é o que a gente usa mais na prática, A gente aprende as propriedades de resina, de amálgama, e aprende a misturar os cimentos, a manipular as coisas, e é algo que a gente usa mais como conhecimento prático. Então é uma coisa que faz tempo que eu não estudo, e por isso eu tive bastante dificuldade de responder essa questão, mas essa questão ela fala do CRIP, do amálgama, e eu vou deixar 10 segundos na tela agora para te ler e pensar um pouquinho em cima dela. Então eu já tinha ouvido falar do CRIP, do amálgama, nas aulas que eu tive de materiais dentários, mas eu não lembrava a definição disso. E eu demorei muito tempo para achar a definição do CRIP.
na internet, eu acabei achando umas explicações em inglês, mas elas não eram muito claras. Mas eu acabei achando essa definição aqui da ADA, que é a Associação Americana de Odontologia, e ela define, né, ela fala que o CRIP mede a capacidade do material aguentar a deformação, né, que ele vai sofrer em determinado período de tempo quando estiver em contato com forças, né, ou quando esse material estiver sob estresse. Então, só a definição, né, só de saber o que era o CRIP, tu já consegue responder essa questão, já consegue saber que a resposta correta é a letra D. Então, o CRIP é uma deformação progressiva da amálgama medida após seu completo endurecimento ao longo do tempo. E o CRIP é interessante que ele esteja sempre abaixo de 3%, porque senão a gente vai ter problemas, né, na margem dessas restaurações de amálgama. E se tu for responder, então, uma outra questão sobre esse tema, tu sabe já a definição de CRIP e tu sabe que ele tem que estar abaixo de 3% para que essa restauração se mantenha satisfatória. Vamos agora para a questão 10. A questão 10 foi uma questão bem legal de responder, tá, pessoal? Porque eu já meio que sabia a diferença entre asepsia e antisepsia. Então, a letra A, ela dá a definição de antisepsia, tá? Então, a antisepsia é o procedimento que visa a redução de micro-organismos presentes na pele ou mucosa a partir do uso de um agente químico. Essa não é a definição de asepsia, tá? Porque a asepsia, ela tem o objetivo de remover a contaminação de objetos, equipamentos, né, e materiais. Então, a asepsia, ela não é feita sobre pele ou mucosa, mas sim sobre objetos, superfícies e materiais. Essa diferença, tá, é algo que cai muito em prova de concurso e é legal tu ter ela em mente, é legal tu não confundir. As letras B, C e D, elas já servem de aprendizado aí pra ti, porque elas estão corretas. Então, se tu tem alguma dúvida sobre essas definições de artigos semicríticos, desinfecção, esterilização, já fica aí de aprendizado pra ti, anota no teu caderno, anota aí no teu material, que vai te ajudar bastante. Vamos agora para a questão número 11. Essa questão foi outra questão legal de responder, porque eu já fiz várias aulas aqui no canal sobre doença periodontal, sobre classificação das doenças periodontais, sobre diferenças entre periodontite crônica e periodontite agressiva. Tu acha essas aulas facilmente aqui no meu canal, porque foi o tema que eu mais fiz material, né, mais fiz vídeo sobre. Então, as doenças periodontais é um tema que eu já estudei bastante, é um tema que eu estudei há pouco tempo e está fresco assim na minha mente, eu consegui acertar essa questão. Então, a letra A fala que a doença periodontal é um importante fator de risco para parto prematuro, para diabetes, doenças vasculares e cardíacas. Isso é verdade, tá, pessoal? Isso aí é correto. A letra B fala, né, de fatores sociais, socioeconômicos e que a imunossupressão e o estresse são fatores de risco para a doença periodontal. Isso também é correto. Inclusive, a imunossupressão e o estresse, eles podem amplificar os efeitos da periodontite, então eles podem fazer com que os sintomas, né, se agravem. E a letra D fala que a doença periodontal, ela não é mais considerada de progressão lenta e contínua. Ela pode apresentar variações na progressão. Isso é correto também, tá? Inclusive, a gente tem a periodontite agressiva, né, da classificação antiga de 1999. A gente tem a periodontite agressiva, que é uma periodontite que aparece rapidamente em pessoas novas e que tem pouca placa e geralmente é descoberta, né, em exames de rotina. Como a progressão dela é muito rápida, ela geralmente causa uma destruição bem grande. E a letra C fala que a gengivite e a periodontite são processos totalmente dependentes entre si. Isso é incorreto. A gengivite e a periodontite são processos independentes entre si, porque a gengivite ela não necessariamente vai evoluir para uma periodontite, mas a gengivite é um fator de risco importante para essa doença periodontal. Então, questão 11, letra C. Vamos agora para a questão 12, pessoal. Bom, pessoal, a questão 12 foi uma questão legal de responder, porque ela fala de selamento biológico. Selamento biológico vai ser aquela mancha escurecida que vai ficar nos sulcos e fossetas, né, dos dentes. Então, a gente vai ter uma pigmentação desses sulcos e fossetas. Isso vai ser causado por um processo de cárie que começou a erosão do dente, né, começou a produzir ácido ali sobre o dente.
Mas esse processo ele foi parado por alguma razão, então a saliva conseguiu remineralizar esse processo cariogênico, mas mesmo assim a gente fica com uma cicatriz, né, com uma pigmentação sobre o dente, que às vezes pode ser confundida com cárie. Muitas vezes dá para a gente identificar, né, sobre o exame clínico que isso é um selamento biológico, mas às vezes o dentista ele tem que pedir radiografia, e na radiografia a gente consegue diferenciar um selamento biológico da cárie, porque o selamento biológico não vai ter, né, aquela radiolucidez na radiografia. E isso vai acontecer porque a cárie não conseguiu continuar, né, o processo cariogênico até causar a lesão, até desgastar o dente e trazer essa radiolucidez. E isso faz, né, com que a letra A esteja incorreta. A letra B também é incorreta porque dentes com sulcos e focetas pigmentados em pacientes com risco de cárie e já com histórico de cárie, esses pacientes talvez eles tenham lesão de cárie, então isso não necessariamente vai ser uma forma de selamento biológico. E como as chances desse tipo de paciente ter cárie, elas são maiores, a gente tem que fazer um exame clínico e um exame radiográfico com mais atenção. E a letra D fala que a gente tem que fazer um tratamento invasivo quando a gente vê um selamento biológico. Isso é falso, porque selamento biológico a gente simplesmente controla, a gente acompanha, né, com exame clínico, às vezes com exame radiográfico, se necessário, tá? Então não tem a necessidade de tocar a broca nesses dentes com selamento. E a letra C está totalmente correta, tá? Pacientes sem risco, sem história de cárie, mas que tem uma pigmentação, essas pigmentações podem ser diagnosticadas como selamento. E se ficar dúvida, né, a gente faz o exame radiográfico aí. Então, questão 12, letra C. Vamos agora para a questão 13. Bom, pessoal, a questão 13 era uma questão que eu não fazia ideia de qual era a resposta dela. Claro, eu pesquisei a resposta aqui para trazer para vocês, né? Mas é mais um sinal de que se eu for fazer uma prova de concurso público, eu tenho que dar uma estudada aí, né, nesse conteúdo de materiais dentários. Mas as resinas compostas, elas são formadas por 7 componentes. Então, numa resina composta, a gente vai ter a matriz resinosa, a carga, o agente de união, o sistema ativador, iniciador, pigmentos, os absorventes de ultravioleta e outros aditivos, e também os inibidores de polimerização. Então, praticamente toda a resina composta vão ter esses 7 componentes. E nos sistemas quimicamente ativados, o peróxido de benzoíla é o agente iniciador, que ele vai ser ativado por uma amina terciária, né, que vai ser o componente químico. Então, a letra B é a alternativa que a gente tem que assinalar, porque são as resinas compostas quimicamente ativadas e não as fotoativadas, que tem, né, o peróxido de benzoíla como agente iniciador. A questão 14, pessoal, é uma questão que fala sobre oclusão. Oclusão tem os conceitos básicos, tá, na minha mente, então eu consigo saber o que é máxima intercuspidação, eu consigo saber o que é relação cêntrica, que isso aí também são conceitos que a gente usa na prática clínica, né, dimensão vertical e tudo mais. Mas as coisas que eu mais sei de oclusão são as coisas que eu aprendi na prática, né, e que a gente mais usa aí no dia a dia. Então, às vezes, uma questão dessa pode me confundir um pouco. Mas a resposta para a questão 14 é a letra D, então, tá? Essa é a alternativa incorreta. Eu acredito que de todas as relações mandibulares, a relação cêntrica é a mais importante, tá? E não a máxima intercuspidação. Mas então a letra A ela dá o conceito perfeito de máxima intercuspidação. A letra B fala que a máxima intercuspidação ela é mutável. Isso é algo que cai muito em questão de concurso, tá? Então é interessante tu saber que ela pode ser alterada por interferência oclusal e tudo mais. A letra C ela dá o conceito correto de relação cêntrica. E a letra D, como eu falei antes, né, a máxima intercuspidação não é a relação mandibular mais importante. Às vezes isso acaba sendo até um pouco subjetivo, né? Mas na minha opinião acaba sendo a relação cêntrica. E se tu tiver uma outra visão, né, um outro conceito sobre essa alternativa, deixa aqui nos comentários que a gente conversa sobre o assunto. Então vamos agora para a última questão dessa prova aqui, tá, pessoal? A questão 15, e na minha opinião foi a questão... Eu errei essa questão, tá? A questão número 15, mas na minha opinião foi a questão mais legal de toda a prova, a questão mais interessante, mais bem elaborada. A questão 15 é uma questão de terapêutica, pessoal. Ela fala do uso de medicamentos, né, em grávidas durante a gestação.
E a alternativa 1, ela é correta. Eu peguei a bula da clindamicina, tá, para trazer essa informação para vocês, mas a clindamicina ela é indicada sim para quem tem alergia à penicilina e ela não é associada a nenhuma alteração congênita, então ela pode ser usada durante a gestação. A alternativa 2 ela é incorreta porque a lidocaína ela não é contraindicada, mas indicada em caso de gravidez. Então essa alternativa inverteu as coisas. A alternativa 3 ela é falsa, tá? Apesar da mepivacaína ela ser contraindicada em grávidas, ela é contraindicada porque a mepivacaína ela não consegue ser metabolizada, né, direito pelo fígado do feto e de crianças recém-nascidas. E sem falar que a mepivacaína, né, ela vai durar de 3 a 5 horas em tecidos moles e não de 8 a 12. Então, alternativa 3 incorreta também. E como a gente tem duas corretas nesse caso, a última alternativa, né, alternativa 4, é verdadeira. Como eu disse, né, a lidocaína é mais indicado e a prilocaína a gente não usa porque ela pode causar metemoglobinemia, que foi, né, aquela condição que a gente viu lá na questão 8, né, não sei se tu lembra, mas o ferro da hemoglobina se transforma em metahemoglobina e daí não consegue transportar oxigênio. A prilocaína pode causar isso se for usada em gestantes e ela não é o mais indicado. Mas por hoje era isso, espero que esse vídeo tenha te ajudado, espero que tu tenha aprendido algo com essa prova aqui, tá? Foi uma prova que eu peguei, achei bem interessante, porque eu não conseguia responder as questões tudo de cara. Tem prova que eu pego, né, que o cara bate o olho, consegue responder um monte de coisa, porque tem provas que não são difíceis. E essa questão eu achei ela no nível mediano para alto, tá? Porque ela aborda vários temas, inclusive vários temas que são cobrados em várias outras provas, então eu gostei bastante dela. Então tu pode usar esse vídeo para estudar para tuas provas de concurso, tu pode usar esse vídeo para estudar para as provas da finaleira da faculdade, né, onde os professores fazem aquelas provas que cai a matéria de todos os semestres odonto, que quase deixa o pessoal louco. Mas se tu tiver alguma dúvida sobre esse vídeo aqui, deixa nos comentários, me envia no Instagram, que eu leio e respondo todas as mensagens, tá? E a gente conversa sobre o tema, que é muito legal. Então, obrigado pessoal, até a próxima prova, até o próximo vídeo, tchau, tchau.